Era uma vez, em uma pequena vila no interior do Brasil, um homem chamado João. Ele era conhecido por todos na vila como um homem de coração puro e humilde. Embora sua vida fosse marcada pela pobreza, João nunca deixou de sorrir e sempre oferecia ajuda a quem precisasse, mesmo que ele próprio tivesse pouco a oferecer. João vivia em uma casinha simples, feita de barro, no alto de uma colina que dava vista para a vila. A casa era pequena, com apenas um quarto, uma cozinha modesta, e uma lareira que raramente se apagava, pois era o único meio de aquecer a casa durante os frios invernos. A porta da frente, de madeira rústica, rangia ao abrir, mas João nunca pensou em consertá-la. Para ele, era o som familiar que o acolhia ao voltar do trabalho. Ao redor da casa, havia uma pequena horta que João cuidava com muito carinho. Ali, ele plantava de tudo: batatas, cenouras, abóboras, feijões e até algumas ervas aromáticas que ele usava para temperar as sopas que preparava. A horta era o seu orgulho, e ele acreditava que cada planta, cada flor, tinha uma história própria para contar. João conversava com suas plantas como se fossem velhos amigos, e, talvez por isso, elas cresciam saudáveis e fortes, como se reconhecessem o carinho do seu dono. João vivia sozinho desde que seus pais faleceram em um trágico acidente quando ele ainda era jovem. Embora a solidão fosse uma companhia constante, ele nunca se deixou abater. Sempre dizia que tinha Deus ao seu lado e que isso bastava. Para ele, a presença divina preenchia qualquer vazio que a ausência de outros seres humanos pudesse causar. Todos os dias, João acordava cedo, antes mesmo do sol nascer. Ele se levantava da cama de madeira que ele mesmo havia construído, com um colchão de palha coberto por um cobertor velho, mais quente. Depois de uma breve oração, ele saía para trabalhar na horta. João gostava de sentir o frescor da manhã, o cheiro da terra molhada e o cantar dos pássaros que o acompanhavam em suas tarefas diárias. Ele colhia os legumes e verduras que cultivava com tanto esmero e, logo depois, descia a colina para vendê-los na feira da cidade. O caminho até a feira era longo e cheio de pedras, mas João conhecia cada curva e cada desvio. Ele usava uma velha carroça de mão, cujas rodas de madeira estavam gastas, mas ainda resistiam ao peso da colheita. No caminho, ele sempre encontrava algum conhecido, e todos o cumprimentavam com um sorriso ou um aceno. João era querido por todos, não apenas por sua gentileza, mas também por sua honestidade e bondade. O dinheiro que João conseguia vendendo seus produtos mal dava para comprar o básico, farinha, sal, e às vezes um pouco de carne para fazer uma sopa nos dias mais frios. Mesmo assim, ele sempre reservava uma parte para ajudar os outros. Quando alguém na vila passava por dificuldades, João era o primeiro a oferecer uma sopa quente ou alguns dos seus legumes. Ele sabia o que era passar fome, e não suportava ver alguém sofrendo se ele pudesse ajudar, mesmo que fosse com pouco. Apesar de sua generosidade, João vivia na pobreza. Sua roupa era velha e remendada, e muitas vezes ele passava frio no inverno, especialmente quando a neve cobria a vila e os ventos cortantes sopravam pelas janelas mal vedadas de sua casa. Mesmo assim, sua fé em Deus nunca vacilava. João acreditava que, com paciência e perseverança, tudo daria certo, e que Deus tinha um propósito para cada um de seus passos, por mais difíceis que fossem. Certa noite, após um longo dia de trabalho, João se ajoelhou ao lado de sua cama e orou com fervor. Ele não pedia riqueza ou bens materiais, mas apenas forças para continuar sua jornada e sabedoria para ajudar aqueles ao seu redor. Ele agradeceu por tudo o que tinha, mesmo que fosse pouco, e pediu que Deus o guiasse no caminho da justiça e da bondade. Ele também orou pelos outros moradores da vila, pedindo a Deus que os abençoasse e os protegesse. Naquela noite, João teve um sonho diferente de qualquer outro que já havia tido. Nele, um anjo de luz resplandecente apareceu diante dele, pairando sobre a colina onde ficava sua casa. O anjo tinha uma voz suave, mas poderosa, e disse: João, tua humildade e fé têm sido vistas por Deus. Não temas, pois tua vida está prestes a mudar. Amanhã, ao amanhecer, vá até o rio que corre ao sul da colina. Ali, encontrarás algo que mudará teu destino. Quando João acordou, sentiu uma paz profunda em seu coração, uma tranquilidade que ele nunca havia experimentado antes. Ele se lembrou do sonho com clareza e,
sem hesitar, fez o que o anjo havia instruído. Caminhou até o rio, onde as águas corriam calmas e cristalinas, refletindo o céu do amanhecer. Ao chegar, viu algo brilhando entre as pedras no fundo do rio. Com o coração batendo forte, João se abaixou e retirou uma pequena arca de madeira, coberta por limo e sujeira. A arca era antiga, com ferragens enferrujadas e gravuras que João não conseguia decifrar. Ele sentiu que havia algo sagrado naquela caixa, algo que não era apenas ouro e joias. Quando abriu a arca, encontrou moedas de ouro, joias e um pergaminho antigo. No pergaminho, escrito em uma caligrafia elegante, estava a seguinte mensagem: em João, este tesouro é teu. Deus viu teu coração e te recompensou. Usa essa riqueza para fazer o bem e nunca te esqueças de tua humildade. João, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Deus e ao anjo pelo presente inesperado. Ele sabia que aquela era uma grande responsabilidade e estava determinado a usá-la da melhor forma possível. Ele não via a riqueza como uma oportunidade para ostentar ou viver no luxo, mas sim como uma forma de realizar o que sempre sonhou e ajudar os outros. Com o ouro e as joias, João comprou novas terras ao redor de sua casa e expandiu sua horta, transformando em uma verdadeira fazenda. Ele contratou muitos dos habitantes da vila que também viviam na pobreza, oferecendo-lhes trabalho digno e salário justo. A fazenda de João se tornou um modelo de agricultura na região, produzindo não apenas alimentos, mas também esperança e prosperidade para todos os que trabalhavam lá. Além disso, João decidiu investir em educação e saúde para os moradores da vila. Ele construiu uma escola para as crianças, onde elas podiam aprender a ler e escrever, algo que ele nunca teve a oportunidade de fazer. Ele também mandou construir uma pequena clínica, onde um médico que ele trouxe de uma cidade próxima atendia os doentes gratuitamente. Para João, a educação e a saúde eram pilares fundamentais para a construção de uma comunidade forte e unida. A escola que João construiu era simples, mas cheia de vida. Ele contratou professores qualificados, que se dedicavam a ensinar não apenas as matérias básicas, mas também valores como respeito, empatia e solidariedade. As crianças da vila, que antes não tinham acesso à educação formal, agora podiam sonhar com um futuro melhor. Muitas delas se tornaram excelentes alunos, e algumas até foram estudar em grandes cidades, mas sempre retornavam à vila para agradecer a João por ter lhes dado uma chance na vida. A clínica, por sua vez, se tornou um refúgio para os enfermos e necessitados. O médico que João trouxe era um homem de grande sabedoria e compaixão, que atendia a todos com paciência e dedicação. Ele cuidava das doenças que antes eram ignoradas, trazendo alívio para muitos que sofriam em silêncio. A clínica também oferecia cuidados preventivos, como vacinas e orientações sobre higiene e alimentação, o que melhorou significativamente a qualidade de vida na vila. João também se envolveu ativamente na comunidade, organizando eventos e encontros onde as pessoas podiam se reunir, compartilhar histórias e fortalecer os laços que as uniam. Ele sabia que a verdadeira riqueza não estava no ouro ou nas joias, mas nas conexões humanas, na solidariedade e no amor ao próximo. Por isso, ele se esforçava para criar um ambiente de cooperação e apoio mútuo, onde todos pudessem crescer juntos. Com o tempo, a vila que antes era pobre e esquecida se transformou em um lugar próspero e feliz. Os moradores, inspirados pelo exemplo de João, começaram a praticar a generosidade e a bondade em suas próprias vidas. Eles ajudavam uns aos outros, cuidavam da terra com carinho e ensinavam às novas gerações a importância da fé e da humildade. Apesar de sua nova riqueza e do sucesso que alcançou, João nunca mudou. Continuava a viver de forma simples, em sua pequena casa no alto da colina. Ele sempre dizia que o dinheiro podia desaparecer, mas a bondade e a fé eram eternas. Ele nunca se esqueceu do anjo que lhe apareceu naquela noite, e sempre se lembrava de que tudo o que tinha vinha de Deus. À medida que os anos passaram, a fama de João se espalhou por toda a região. Pessoas de longe vinham até a vila para conhecer o homem humilde que havia se tornado rico, não apenas em bens materiais, mas em espírito. João se tornou um exemplo para todos, uma prova viva de que com fé em Deus e um coração puro, qualquer um pode transformar sua vida, não importa quão difícil ela possa parecer. E assim, João viveu o resto de seus dias em paz, sempre guiado por sua fé e humildade.
Ele se tornou um sábio ancião, respeitado por todos, que ainda cuidava de sua horta com o mesmo carinho de antes. Quando chegou o momento de sua partida, João deixou um legado de amor e bondade que jamais seria esquecido. Depois que João faleceu, a vila continuou a prosperar, seguindo fielmente os princípios que ele havia ensinado. O impacto de sua vida foi tão profundo que não apenas a vila, mas toda a região ao redor começou a se transformar. As pessoas falavam de João como de um santo, alguém cuja bondade e fé haviam tocado a todos, mesmo aqueles que nunca o haviam conhecido pessoalmente. A escola que João fundou se expandiu. Com o passar dos anos, ela se tornou um grande centro de aprendizado, não apenas para as crianças da vila, mas também para jovens de cidades distantes. Os professores que ali trabalhavam foram inspirados pela memória de João a ensinar com paixão e dedicação. A escola oferecia uma educação abrangente, que ia além das disciplinas tradicionais. Os estudantes aprendiam sobre a vida de João, sua humildade, seu amor ao próximo e sua fé inabalável. Eles eram encorajados a aplicar esses valores em suas próprias vidas. O currículo da escola passou a incluir aulas de agricultura sustentável, onde os alunos aprendiam a trabalhar a terra de maneira responsável e a cultivar alimentos saudáveis, seguindo os métodos que João havia desenvolvido em sua fazenda. Havia também aulas de filosofia, onde se discutiam temas como ética, moral e espiritualidade, com base nos ensinamentos de João. A escola se tornou um farol de conhecimento e virtude, atraindo não apenas estudantes, mas também estudiosos e pensadores que vinham de longe para aprender e compartilhar suas ideias. A clínica que João havia construído também se expandiu. Com o tempo, a pequena clínica se transformou em um hospital, com várias alas e especialidades médicas. Médicos e enfermeiros vinham de várias partes do país para trabalhar ali, movidos pelo desejo de continuar a obra de João. O hospital era conhecido por tratar a todos com dignidade, independentemente de sua condição financeira. A saúde na vila melhorou significativamente, e muitas vidas foram salvas graças ao legado de João. A fazenda, por sua vez, se tornou um modelo de desenvolvimento sustentável e comunitário. O terreno que João comprou foi cultivado com técnicas avançadas de agricultura, sempre respeitando o meio ambiente e promovendo a diversidade ecológica. A fazenda produzia uma grande variedade de alimentos, que eram distribuídos para a vila e vendidos em mercados próximos, garantindo a prosperidade econômica da região. Mas, mais do que uma simples fonte de alimentos, a fazenda era um lugar de encontro e cooperação, onde as pessoas trabalhavam juntas, compartilhavam conhecimentos e fortaleciam os laços comunitários. Com o passar das décadas, a vila se transformou em um verdadeiro oásis de paz e prosperidade, um lugar onde os valores ensinados por João estavam profundamente enraizados em cada aspecto da vida cotidiana. A vila atraía visitantes e peregrinos, pessoas que vinham para ver com seus próprios olhos o lugar onde João havia vivido e para aprender com seu exemplo. As histórias sobre João e seus feitos eram contadas em detalhes, cada vez mais adornadas, como verdadeiras lendas que inspiravam corações e mentes. As crianças da vila cresciam ouvindo histórias sobre João, e cada uma delas sonhava em ser como ele. Havia até um festival anual em sua homenagem, onde a comunidade se reunia para celebrar sua vida e suas contribuições. Durante o festival, as crianças encenavam peças teatrais sobre os episódios mais marcantes da vida de João, como o momento em que ele encontrou o tesouro no rio ou quando ele ajudava os necessitados, mesmo tendo tão pouco para si. Os adultos compartilhavam lembranças e ensinamentos, e havia sempre uma grande refeição comunitária, preparada com os produtos da fazenda que João fundou. À medida que o tempo passava, a influência de João se espalhava para além das fronteiras da vila. Outros vilarejos e cidades próximas começaram a adotar os princípios que ele havia promovido. A região inteira passou a ser conhecida como a Terra de João, um lugar onde a generosidade, a fé e a cooperação eram os pilares da sociedade. Pessoas de todas as partes vinham para aprender como construir comunidades baseadas nesses valores. A memória de João foi eternizada de várias maneiras. Seus ensinamentos foram compilados em livros que eram lidos e estudados em escolas, igrejas e lares. Monumentos foram erguidos em sua honra, não apenas na vila, mas também em outras cidades. Um deles, em particular, tornou-se famoso em uma grande estátua de João, de pé em frente à escola que ele fundou,
segurando um livro em uma mão e uma planta na outra, simbolizando o conhecimento e a natureza, os dois legados que ele mais prezava. A estátua se tornou um ponto de encontro para a comunidade e um símbolo de esperança para todos que a viam. As pessoas que passavam por ela faziam uma pausa, em silêncio, refletindo sobre o exemplo de vida que João havia deixado. Muitos diziam que sentiam a presença de João ali, que sua bondade ainda irradiava daquele lugar, inspirando a todos a viverem de acordo com os valores que ele tanto prezava. Além da estátua, um museu foi fundado na vila para preservar a história de João. O museu abrigava objetos pessoais de João, como suas ferramentas de trabalho, as roupas que ele usava e até mesmo o pergaminho que ele encontrou na arca. As pessoas que visitavam o museu saíam de lá com uma sensação de renovação espiritual, como se tivessem se aproximado um pouco mais da essência de João. O museu também servia como um centro de pesquisa e aprendizado, onde estudiosos de diversas áreas se reuniam para discutir os impactos do legado de João na sociedade. Ali, foram realizadas conferências, seminários e palestras, sempre com o objetivo de explorar novas maneiras de aplicar os ensinamentos de João em diferentes contextos. A vila, que antes era desconhecida e isolada, se tornou um importante centro de conhecimento e espiritualidade. E assim, o legado de João continuou a crescer, atravessando fronteiras e gerações. A vila prosperava como nunca antes, mas sempre mantendo a essência de simplicidade e humildade que João havia cultivado. Seu nome passou a ser sinônimo de bondade, e sua história era contada como uma verdadeira lição de vida, não apenas na vila, mas em lugares distantes, onde as pessoas ansiavam por encontrar um modelo de vida que fosse ao mesmo tempo simples e poderoso. Mesmo séculos depois de sua morte, João era lembrado como um farol de luz em um mundo que muitas vezes parecia escuro e incerto. A cada ano, mais e mais pessoas se inspiravam em sua história e buscavam viver de acordo com os princípios que ele havia promovido, em fé, humildade, generosidade e amor ao próximo. E assim, o impacto de João, um homem simples que confiou em Deus e usou sua riqueza para o bem, ecoava eternamente, transformando vidas e moldando comunidades, muito além do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele não deixou apenas uma vila próspera, mas plantou as sementes de uma nova forma de viver, baseada na certeza de que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que damos ao mundo e uns aos outros. A história de João se tornou uma espécie de herança espiritual, passada de geração em geração, como um tesouro de valor incalculável. E, assim como as águas do rio onde João encontrou a arca continuavam a fluir, sua influência continuava a se espalhar, alcançando novos corações e mentes, em um ciclo interminável de amor e bondade. O amor de Deus por todos nós é imenso e incondicional. Quando confiamos em Jesus e entregamos nossas vidas a Ele, somos abençoados de maneiras que vão além do que podemos imaginar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que o seguem encontram paz, alegria e propósito em suas vidas. Jesus ensinou que o amor a Deus e ao próximo são os maiores mandamentos, e aqueles que vivem de acordo com esses princípios recebem as recompensas divinas. Deus, em sua infinita bondade, cuida de seus filhos, provendo suas necessidades e oferecendo sua graça nos momentos de dificuldade. Quando depositamos nossa fé em Jesus, não estamos apenas buscando bênçãos materiais, mas também a riqueza espiritual que só Ele pode oferecer. As recompensas de adorar a Deus e seguir os ensinamentos de Jesus não são apenas para esta vida, mas também para a eternidade. Jesus nos promete a vida eterna ao seu lado, um lugar de paz e felicidade onde não há dor nem sofrimento. Mas mesmo aqui na terra, o amor de Deus se manifesta em bênçãos cotidianas, na saúde, nas oportunidades, na proteção e, acima de tudo, na certeza de que nunca estamos sozinhos. Aqueles que confiam em Jesus encontram forças para enfrentar qualquer desafio, pois sabem que Deus está sempre ao seu lado. Ele nos chama a viver com fé, esperança e amor, e nos garante que, ao fazermos isso, seremos abençoados de maneiras que vão além da compreensão humana. As recompensas de adorar a Deus são profundas e duradouras, transformando nossas vidas e nos aproximando cada vez mais do seu amor infinito.